Conexão Ciência. Olá, sou Marcos César Danhoni Neves, atualmente secretário regional da SBPC Paraná. Meu adjunto é o professor Hugo Valadares Siqueira, da UTF-PR Campus de Ponta Grossa. Bom, a importância da SBPC, primeiro que todo ano há uma reunião anual da sociedade que é feita em alguma grande capital do país. Inclusive já foi feita aqui em Maringá, na estadual de Maringá, na UEM. E a importância é, primeiro, a defesa da própria ciência, tornando a sociedade uma voz aí ativa na defesa da pesquisa científica, na valorização da cultura da própria ciência, da sua educação, um fórum permanente de diálogo entre os diferentes atores na construção da ciência no Brasil, envolvendo aí desde estudantes, pesquisadores, professores, políticos, uma interlocução permanente com as comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia do Senado e da Câmara, uma possibilidade concreta, efetiva mesmo, não é, de influenciar nas políticas públicas e também com a popularização da ciência, não é, por meio aí de programas, por exemplo, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A SBPC também teve um papel relevante no período terrível que esse país passou de 64 a 85 com o regime militar, defendendo a ciência, os próprios cientistas, né? E a erosão que houve naquela época em relação a essa possibilidade de diálogo, porque em ditadura, né, onde está o diálogo? E foi uma voz muito ativa e altiva contra os desmandos daquele período triste da nossa história. Bom, a SBPC, ela compõe conselhos científicos ligados a grandes agências públicas, principalmente CNPq e CAPES, que estão alojados aí tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia quanto no MEC. Há algumas associações de ciência. Ela possui uma capacidade de diálogo que nasce basicamente das reuniões anuais da SBPC, inclusive com seus associados, com seu público, não é, que passa a ter voto na Assembleia Geral das Universidades, incluindo aí a proposição de moções que precisam ter aí o aval de alguns associados da SBPC e depois é discutido na Assembleia Geral, não é, o texto da moção, a sua defesa e a sua aprovação. Isso foi muito importante, não é? Aqui no Paraná, por exemplo, nós fizemos aprovar uma moção de valorização das universidades públicas do Paraná, a questão da crítica contra a criação de escolas necromilitares, né? Eu, como secretário regional da SBPC, eu não uso a palavra cívico-militar, porque de civismo ali não há nada, mas simplesmente a cultura da obediência a qualquer custo, não é? Sem criatividade, e por isso, inclusive eu tenho trabalho escrito a respeito disso, é a cultura da morte que se defende ali. Então, a gente aprovou uma moção sobre isso, também uma moção contra a reforma do ensino médio, né? O NEM, o novo ensino médio, né? Que traz uma destruição completa, não somente de conteúdos, mas também como da própria evolução da cultura, da ciência, das artes e tudo mais. Bom, a reunião anual da SBPC, ano passado, foi em Curitiba. E esse ano, a 76ª reunião vai ser realizada na cidade de Belém, no Pará, no campus Guamá da UFPA, na Universidade Federal do Pará, entre os dias 7 e 13 de julho desse ano. E o tema central vai ser Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Ou seja, a gente está vendo aí as questões climáticas, né, o desastre ambiental em Porto Alegre, né, ocasionado aí pela cheia do Rio Guaíba, e isso é vital, né, e a SBPC, sempre tomando a frente dos nossos problemas contemporâneos, vai colocar isso em grandes discussões, debates. Esperamos aí grandes moções para a Assembleia Geral no último dia do evento. Bom, a SBPC ela é muito interessante porque ela tem as suas discussões, das quais participam seus associados, estudantes, professores, pesquisadores, né, e até o público leigo. Para se inscrever na SBPC, é só visitar a página e na reunião anual o endereço é só colocar SBPC.net e reunião anual, que é fácil de ser encontrado na web. A população
visita inclusive os estandes, porque há sempre, né, uma grande feira de ciência, tecnologia, cultura, onde se pode conhecer não somente, não é, o que se faz de ciência no Brasil, de educação para a ciência, tecnologia, inovação, mas também algumas publicações da própria SBPC. Então, não é uma sociedade aberta, não é, e em constante aprimoramento, não é, em tempos tão difíceis quanto esses de negacionismo científico, de fundamentalismos de toda a ordem, né, do terraplanismo ao fundamentalismo religioso. Nós estamos aí batalhando há muito tempo em favor da ciência brasileira. O Paraná, eu devo lembrar aí que nós já tivemos uma presidenta da SBPC, a professora Glacy Zancan, e eu tive ali no início dos 2000, eu já fui secretário regional da SBPC. Agora estamos levando aí o primeiro ano dessa gestão, né, que é a gestão de reconstrução e esperança. Fazemos um convite para que vocês se associem à SBPC para conhecer de forma mais profunda o que estamos fazendo para o progresso da ciência nesse estado e nesse país. E nesse estado é bom salientar que lutamos contra a privatização das escolas públicas do Paraná, contra a necromilitarização, e obviamente estamos escandalizados com a punição que diretoras estão sofrendo, sendo exoneradas de seus cargos, e a censura que se colocou sobre os atos que levaram à súbita e não discutida privatização das escolas públicas no Paraná. Conexão Ciência.